Algumas perguntas ficaram sem respostas sobre a situação de John Arias. E a pergunta é, que mais todo mundo fez, não seria impossível o Fluminense ter condições financeiras para trazer John Arias? E por que o Wolverhampton liberaria o jogador assim? Bom, vou trazer para você mais alguns detalhes em relação a essa situação de Arias no Wolves e por que eu enxergo um caminho aberto para a volta do nosso ídolo John Arias. Fica comigo aí, meu amigo. Tu não vai se arrepender, não. Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Estamos de volta. Perguntinha que não quer calar. Você quer aceitar o Arias de volta? Não, mentira. Essa pergunta tenho certeza que todo mundo quer, né? A pergunta que não quer calar, na verdade, é: você já se inscreveu aqui no canal Hora do Flu? Ainda não? Bom, venha fazer parte do canal que não parar de crescer. Não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, rapaz, ajuda a gente aqui e bora. Não esqueça também de hypar o vídeo, eu tô esquecendo de pedir. Dá uma hypada aí, pra você que tá no celular, tem uns comentários, arrasta pro lado e hype o Hora do Flu, ajude a gente a continuar trazendo informações. É bem verdade, a informação de John Arias tomou a internet e todas as redes sociais não param de falar nessa possível volta. Mas com uma informação desse tamanho, é claro que vão surgir as perguntas. Cara, é viável? É possível? O Arias voltaria? Ou é impossível o Arias voltar ao Fluminense? Em relação a isso, nós temos mais alguns detalhes para trazer em relação a esta possível volta. Lembrando que a gente sempre fala possível, pessoal, porque depende de 1 milhão de fatores. Não é só o desejo do jogador, não é só o desejo do Fluminense. Existem também os clubes, os investimentos e tudo mais. Então vem comigo que eu te explico tudo. Bom, uma coisa que você precisa entender é o seguinte: quando o Wolves contratou o John Arias, ele contratou o John Arias a pedido do Vitor Pereira, né? Se você não sabe, Vitor Pereira, que já treinou um rival aqui no Brasil, era o treinador do Wolverhampton e por conhecer John Arias e entender, né, toda a sua capacidade, ele pediu um investimento, que o Wolves fizesse um investimento no Arias. Porém, não era do perfil do time, tá? Contratar jogador sul-americano da idade do Arias na época. Eu acho que o Arias tinha 27 anos, né? E o que aconteceu em relação a isso, né? O Vitor tentou de todas as maneiras fazer com que o Arias rendesse um pouco melhor, né? Só para você ter uma ideia, o Vitor tentou colocar o Arias como volante, segundo volante, assim como o Arias joga na seleção colombiana, né? No Fluminense ele não jogava assim, mas na seleção colombiana ele jogava. Então o Vitor tirou o Arias da ponta, colocou de segundo volante e mesmo assim não rendeu. Com isso, já tem uma pressão em relação à torcida e imprensa, em relação ao valor investido no Arias, que não foi barato. E claro, não era do perfil do clube fazer isso. O clube fez por causa do pedido do atual treinador na época, né? Mas vale destacar que Vitor Pereira foi demitido, tá? Então, Vitor Pereira foi demitido e foi o Vitor que levou o Arias para lá. Então, em relação ao Wolverhampton, não deve ser nenhum tipo de problema o Fluminense, tá? Ter a liberação do clube, né? O clube querer negociar, porque as informações que a gente tem, né? Informações apuradas do nosso querido Manolo também, é que o Wolves já quer recuperar parte do dinheiro para investir ali em um outro jogador. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é: a situação do Arias lá, uma saída do Arias seria teoricamente boa para todo mundo. Boa para o Wolves, boa para o próprio Arias e boa para o Fluminense. É a famosa todo mundo sai ganhando, tá? Porque a gente sabe que aqui no Brasil o John Arias vai render, ainda mais voltando para sua casa, com a torcida apoiando. A gente já viu casos assim, né? Igual o Fred, quando foi para a Copa do Mundo, todo mundo ficou chamando ele de cone, todo mundo falando que o Fred não jogava nada. Aí vem o Fred no Fluminense, a torcida abraça, o Fred arrebenta de meter gol. É coisa linda a história, né? Então, assim, falando sobre o Wolves, não é a nossa preocupação. A gente não tem que ficar preocupado. Aí eu sei que já tem gente falando: Thiago, mas e o dinheiro? Da onde o Fluminense vai tirar dinheiro para que o Wolves, né, recupere a sua grana? Bom,
todo mundo sabe que no meio do futebol, essas compras, elas não são à vista, tá? Então, olha só por que não é impossível o Fluminense trazer o John Arias. Se você pegar a matéria na época, vai dizer que a gente tem um Arias sendo vendido por 22 milhões de euros, cerca de, na época, né, na cotação da época, 142 milhões de reais. É óbvio que o Fluminense hoje, eu acredito, que não tem essa grana de 142 milhões de reais. Mas não é essa grana que o Fluminense precisa pagar para o Wolves, tá? Porque, olha só, segundo o nosso querido Manolo, a gente tem o seguinte: a situação do Arias, o Wolves pagou 17 milhões de euros e 5 milhões em bônus, tá? Então a gente já começa aí que o valor não é 22 milhões, é 17 milhões mais 5 de bônus, né? Bônus que eu acredito que não aconteceram, porque o Arias não conseguiu render, tá? Então o valor já desce. Outra coisa que eu preciso dizer para você é o seguinte: muito provavelmente, o Fluminense deve ter recebido uns 5 milhões de euros à vista. E o Patriotas, que é o clube que tinha outra porcentagem do Arias, recebeu 2, tá? E o restante que o Wolves iria pagar ao Fluminense é em parcela em janeiro agora, julho e dezembro de 2026. Então sim, deixa eu te falar. O Wolves não pagou o Arias ainda. Eles iriam pagar. O que muito provavelmente o Fluminense recebeu foi essa quantia de 30 milhões, na cotação atual, tá? Mas de 30 milhões de reais. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Isso sem contar que o Fluminense ainda tem 10% do Arias, né? O que melhoraria ainda mais a situação do Fluminense conseguir trazer o Arias de volta. Então, assim, o que a diretoria atual ou a que vai entrar, a gente não sabe, porque teremos eleições nesse mês, mas independente de quem entrar, o ato da pessoa é buscar o Arias. Ah, não, Thiago, mas não concordo, eu acho... Não, o primeiro ato da pessoa é buscar o Arias. E outra coisa, Fluminense é o único clube que tem condições de buscar o Arias de forma mais barata que eu falei, de forma mais barata do que os outros clubes. Porque a gente tem ainda dinheiro a receber do Arias. Então o Fluminense precisaria ignorar as parcelas, perdoar aquela dívida e pagar, né, parte do que já recebeu para ter o Arias. Algo que seria muito mais barato do que, né, os 17 milhões de euros que o Palmeiras sinalizou ali para o Wolverhampton, cerca de 103 milhões de reais. Né? E o que pesa também é que o Arias não tem vontade de voltar só no Brasil. Eu vi muita gente falando assim: ah, não, mas o Thiago é mentiroso, isso é mentira, o Arias quer voltar para o Brasil, não para o Fluminense. Não. Eu estou cravando a informação do nosso querido Thiago Manolo aqui, informação nossa do Hora do Flu. O Arias quer voltar para o Fluminense, não é? Ah, o Arias quer voltar para o Brasil. Não, o Arias quer voltar para sua casa, para o Fluminense. Agora, se futuramente aparecer um outro time, atravessar um negócio, mudar a cabeça do cara, eu não sei. Mas na data do vídeo de ontem, que a gente gravou no dia 10/11/2025, a informação é essa. A Arias quer voltar para o Fluminense e hoje a gente está trazendo aí mais alguns detalhes em relação a essa possível volta, tá? Galera, eu nem preciso falar que é do interesse do Fluminense. Eu não preciso falar, porque, cara, quem não quer o Arias de volta? Né? É claro que eu não tenho o contato do Mário, eu liguei pro Mário e falei: Mário, caso você se mantenha aí juntamente com o Montenegro, porque quem tá no poder atualmente, vocês têm interesse na volta do Arias? Essa é uma pergunta idiota, com todo respeito. Porque eu tenho certeza que, de todo mundo, a própria diretoria é quem mais está interessado na volta do Arias, até pela proximidade que tem com o jogador, né? E a importância do jogador na própria gestão de Mário Bittencourt, que agora, né, se vencer, será de Matheus Montenegro. Então o que eu quero dizer para os amigos é o seguinte: eu sei que surgem muitas questões, muita gente desconfiada, o torcedor é desconfiado e não é só o do Fluminense, é de todo mundo, mas galera, eu nunca brincaria com uma informação desse tamanho. Se eu estou trazendo essa informação aqui, é porque é realmente uma informação real. Tá? Muitos podem não acreditar, muitos podem até descredibilizar ou descreditar, ou outros podem negar, mas a gente trabalha com a realidade com muita responsabilidade. O canal não surgiu à toa, amigo. A gente está aqui há muito tempo trazendo a realidade para você. Então, pensa comigo todo esse cenário que eu disse para você. Então, basicamente, o Fluminense teria que fazer
um investimento, se a gente, né, arredondar tudo, de cerca de 30, um pouquinho mais de milhões, que foi já o que o Fluminense recebeu do Arias. Ignoraria as outras parcelas, pagaria o que ele pagou e tá lindo. Acabou, bom pra todo mundo. Então, pra quem acha que é muito difícil o Arias vir, que a grana é impossível, galera, mostrei pra você que não é impossível, não é impossível. Com uma boa conversa, com uma boa, um bom diálogo, fica bom pra todo mundo. Tá? O Wolverhampton não vai ter que pagar outras parcelas, vai receber o dinheiro que já pagou e pode investir em outro jogador, muito provavelmente na Série B da Inglaterra, que vai ser Championship. E outra coisa, eu vi muita gente falando assim, ah não, mas o Wolves só tá ruim por causa do Arias foi pra lá. Pô, é um pouco cansativo, gente. Poxa, é um pouco cansativo. Vocês, infelizmente, vocês ficam dando ouvido para quem diz que é tricolor e na verdade não é. São pessoas infiltradas nos comentários, tá? Tô falando de comentário, que ficam falando besteira e as pessoas, é verdade, tá vendo? O Arias não tá jogando nada. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso de novo. Ah, o Arias não tá jogando nada, tem que ir pro rival, né? Gente, pelo amor de Deus, gente, não fala isso. Eu vou falar uma coisa aqui com toda certeza e podem me cobrar. Podem me cobrar. Arias voltando para o Fluminense. O Fluminense volta a ser aquela prateleira que a gente era, tá? Aquela prateleira do time que chegou na semifinal de uma Copa do Mundo. Porque o Fluminense ficou naquela prateleira por causa do Arias. Arias no Fluminense é meio time. Era meio time. Pensa comigo, a gente perdeu meio time. E a gente voltando com Arias, a gente volta para um nível alto. Tenho certeza que o Arias vai voltar com muito sangue no olho. E a vontade do jogador voltar para o Fluminense. Então assim, meus amigos, não brinquem com uma vontade de um jogador quando ele quer mostrar que ele é bom e que pode ter acontecido outras coisas que a gente não sabe no Wolverhampton para que as coisas estão daquele jeito. Galera, eu não acredito que é só o Arias que chegou, que o Wolverhampton só tem 2 pontos. Gente, o futebol é muito complexo. Certamente são outras coisas que atrapalharam até o próprio Arias a se adaptar, a jogar bem lá. Gente, isso acontece. Então, só isso que eu queria trazer para você. Não é impossível contratar o Arias. Pelo contrário, o Fluminense tem a maior possibilidade do que os outros clubes, porque tem dinheiro a receber do próprio Wolverhampton. Se inscreva no canal, deixa aquele like, muito obrigado você que chegou até aqui no fim do vídeo, tamo junto, coraçãozinho. Ontem a gente bateu vários recordes aqui, né, de likes e visualizações, muito obrigado. Obrigado pela confiança de todos vocês e ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Eu agora tô indo lá na esperança. Arias, se você estiver vendo esse vídeo aqui, vem comigo, meu filho. Eu te busco aí, quer que eu vou? Eu tô contigo, meu. Vem aqui abraçado contigo, não deixe ninguém falar mal de você, meu. Eu te protejo, Arias, fica comigo, isso aí. Porque se tu realizou teu sonho, meu amigo, agora tá na hora de realizar o meu, que é ter um Fluminense bombástico. Pô, tá maluco? Beijo, gente. São nações colores. Valeu, pessoal.